Fala, oriçados, tudo tranquilo? Espero que sim. Há 5 anos atrás descobrimos um gênero novo no mundo dos animes. Pelo menos eu, que era mais leigo no assunto. Que eram obras de gangue. O que dizer, pessoal? Poderia até haver outras obras conhecidas antes de 2021, mas sejamos honestos, se popularizou com Tokyo Revengers. Afinal, quem não gostaria de ser descolado como Draken, desenrolado como Mitsuya e, é claro, forte como Mike? Bem, não sendo um bosta igual o Takemichi, está tudo certo. Mas mesmo essa obra tendo várias viajadas, enredos doidos, um protagonista que só apanha e protagonismo fora do protagonista, ainda tem seus pontos fortes, surgindo até outros melhores depois, como Windbreaker, com um protagonista que não é um bundão, e com uma animação espetacular. Eu até entendo que poderia até ser um tabu um gênero assim, ainda mais no Japão, afinal estamos falando de gangues, famosos bossuzukos, que influenciaram até outras obras japonesas como Akira, Yu Hakusho, Bebop High School. Porém, em meio de todas essas obras de gangue, tem uma que se destaca. E eu só fui conhecer um ano depois. E ela, pra mim, é a obra de gangue. Quer saber qual? Então fica ligado. Antes de começar falando dela, só um adendo rápido. Vamos dizer a diferença de um mangá e um manhwa. Diferente de um mangá, que é uma mídia física, preto e branco, lida de trás para frente, um manhwa ou web novel foi feito inteiramente para uma mídia digital, lido na vertical, colorido e pensado inteiramente para uma pessoa ler no celular ou tablet. E de todos os manhwas eu já posso falar meu favorito, que é Lookism. Lançado em novembro de 2014 e criado por Park Tae-jun, ou PTJ para os mais íntimos. Destrinchando a palavra Lookism, o que de fato seria isso? É basicamente o privilégio e oportunidade das pessoas que são consideradas bonitas pela sociedade, atrelado à dificuldade e preconceito que outras pessoas têm por estarem justamente no grupo oposto. Tradução, os feios, É tipo, já basta ser pobre, feio já é esculacho. E é aí que começa a jornada. Lookism conta a história de Park Hyung-soo, ou Daniel Park aqui no ocidente. Um garotinho do ensino médio que está completamente fora dos padrões estéticos da Coreia. Sendo baixinho, gordo, usando óculos, só faltando ser calvo, pra fechar o combo na vida jogando no Very Hard. E por conta de tudo isso, sofrendo muito bullying no colégio. E com a situação só se agravando, ele, com a ajuda da mãe, decide se transferir. Não tendo só que se mudar de colégio, mas também de cidade, do morar praticamente sozinho. Nesse novo local, um distrito da moda, ele vê tudo como um recomeço. É engraçado um paralelo que dá pra fazer no anime do manhwa, de como as coisas são retratadas mais diretas e sérias no anime, e de como tem um ar mais cômico na webtoon. Mas como desgraça pra pobre é pouca, logo uns dias antes de começar as aulas, por conta de só um mal entendido na rua, ele é espancado, humilhado, filmado e ainda colocam tudo na internet. Chegando em casa, ele tá chorando e completamente depressivo vendo os comentários do vídeo dele, ele praticamente dorme de tanto chorar, tadinho. E de repente ele acorda, se olha no espelho e bum, virou alguém basicamente com a aparência de um idol de K-pop. E é aí que tem o pulo do gato. A obra poderia ir muito bem pelo óbvio, dizendo que ele teve algum tipo de transformação milagrosa, indo da água pro vinho num estalo. A clássica história do patinho feio nas mídias, seguindo esse mesmo clichê. E ela usa esse clichê, e ao mesmo tempo, inova ele. Porque assim que ele se olha no espelho e se vira, ele vê o corpo gordinho dele dormindo. Ele tenta acordar e desperta no corpo original, entendendo basicamente a mecânica de que enquanto um corpo está acordado, o outro está dormindo. E é aí que finalmente ele sente na pele o Lookism. Nessa nova fase da vida dele, ele começa a perceber a diferença de tratamento que ele possui em relação às outras pessoas. Com todo mundo sempre elogiando a aparência dele, sendo super simpáticos, mais sociáveis, sempre querendo agradá-lo. E é claro que tem alguns que ficam com inveja dele ser popular, mas nem de longe ele é igual como ele sofria bullying. E ao desenrolar dessa primeira temporada, você vê a própria evolução do personagem, porque ele poderia ficar muito bem arrogante, de certa forma dar o troco nas pessoas que maltrataram ele. Mas ele não faz isso, chegando até a ajudar pessoas que estão na mesma situação que ele se encontrava antes e até fazendo amizade com elas. Um dos pontos fortes do anime é como transmite melhor a emoção dos personagens em tela. Por exemplo, moda não é só bem retratada na obra, como também música. O anime infelizmente só adaptou os primeiros 20 capítulos, tendo um total só de 8 episódios. E como eu disse, música é bem representada. No último episódio tem até uma apresentação musical, coisa bem bacana de se ver, porque no manhwa é um quadro breve dele cantando e mostrando que todo mundo gostou. Porém no anime não, tem toda uma melodia, uma narrativa, uma letra envolvente. Olha, eu nem curto K-pop, fiquei, caraca, que coisa linda. O estúdio Mir que foi responsável por esse trabalho tá de parabéns. Porém a pergunta que fica é, o que isso tem a ver com gangues, Já já eu chego lá. Sem modéstia à parte, eu sempre tive um talento para descobrir se uma obra é boa ou não. Quando a gente bate o olho, a gente já tem um sentimento de que aquilo veio para causar, sabe? É claro que isso nem sempre funciona. Mas quando o trailer de Lookism passou na Netflix, chamou muito minha atenção sem eu entender de fato o porquê. Eu terminei a primeira temporada com aquele gostinho na boca de quero mais, sabe?
Nossa, o Luquismo é bom. Nossa, o Luquismo é bacana, né? Caraca, que anime legal. Nossa, o Luquismo é muito bom. E quanto mais eu pensava, mais eu gostava. Coisa que é raro de se acontecer. E quando terminou, eu não fui procurar mais sobre a obra, porque o trouxa aqui achou que ia renovar. Mas a gente tá falando da Netflix, né, gente? Que é mestre de ou ferrar com obras, ou ter uma mina de diamante nas mãos e jogar tudo pro alto. E então, depois de 2 anos, eu fui ler o manhwa. E, meu amigo, que espetáculo! O quanto dessa obra foi de 0 a 1000, vocês não têm noção. Uma pessoa mais leiga vendo o anime, não sabendo absolutamente nada sobre a obra, poderia até dizer que Luquismo é um anime sobre K-pop, o que eu nem julgo. É tão bom ver algo que você não esperava nada e entregar tudo. Porém, Luquismo foi algo que eu esperava tudo e fiquei. É bem melhor do que eu poderia ter imaginado. No início de Luquismo, a obra adota um estilo slice of life, falando mais sobre bullying, relacionamentos, questões de aparência, porém sempre flertando com temas mais pesados. E só um ponto com o que eu disse anteriormente sobre se surpreender com algo. Poucas obras têm esse efeito de você esperar uma coisa e entregar outra completamente diferente, porém melhor. Quase que um famoso plot twist, de simplesmente ter uma reviravolta tão surpreendente que muda completamente o rumo da história. Logo nos primeiros 100 capítulos, Luquismo realmente tem esse início mais prolongado, porém só faz isso pois estabelece uma base incrivelmente firme com seus personagens. É uma obra que definitivamente não vai com sede ao pote. Uma palavra que define muito bem Luquismo é que é uma obra extremamente gradativa. E eu vi vários vídeos na internet falando sobre o Luquismo, de como o Luquismo tem um ponto de virada para finalmente entrar no quesito gangues. E é aí que eu discordo. Luquismo não tem um ponto de virada. Você tá lendo, você tá lendo, você tá lendo e quando finalmente vê, você já tá lá. Porém, você não estranha porque nada é jogado ao vento. Tudo já teve uma construção prévia, falando sobre desavenças, bullying, lutas, crimes e até assuntos bem mais pesados. Chegando num nível de até ser sobrenatural, com personagens literalmente apresentando habilidades sobre-humanas, por você até mudando de opinião sobre a narrativa de até personagens coadjuvantes. Só que, como eu disse, você não se espanta com isso, porque você lembra que isso já tinha sido mencionado anteriormente, mesmo que bem brevemente. É tão bom o sentimento que fica quando todas as peças se encaixam. Nada é jogado pra você como se tivesse sido inventado na hora, sem escrúpulos, como muitas outras produções por aí. Luquismo não evolui só na história, como até no próprio traço do manhwa. Você vê uma evolução nítida no início da obra com os capítulos atuais, com um traço bem mais simples e até infantil certas horas no início da história, pra hoje em dia com quadros que dariam até um wallpaper de filme. E eu não tô dizendo que o PTJ é um Oda da vida, mas se o Oda tivesse um filho prodígio, com toda certeza seria igual a esse cara. A questão é que Luquismo é excelente em tudo que se apresenta pra ser. Quando é pra falar de questões de bullying e adolescência, basicamente virou euforia, só que bom. Eu tô brincando, gente. E quando vai falar sobre lutas e gangues, basicamente vira uma mistura de baki e sopranos coreano. É uma obra que realmente não me canso de recomendar para as pessoas, porque vale muito a pena, pessoal, pois ela desperta essa fome de saber mais sobre o desenrolar da narrativa. E a decepção que eu fico de saber que não vai ser renovada não é pouca. Infelizmente, eu não sou um cara rico, mas caso eu fosse, eu investiria de bom grado do meu bolso para fazer acontecer, para essa obra continuar com todas as forças em tela. Não só Luquismo, mas de todo o universo PTJ, porque não para só aí. Esse cara ainda tem a proeza de escrever outras obras de gangue que se coincidem e se conectam, como Viral Hit, My Life as a Loser, Gerente Kim e várias outras no mesmo universo. Eu chegaria e falaria, não importa quanto custe, mas faço acontecer. Porque não é como se não tivesse também o que adaptar em tela, sabe? Até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, Luquismo tem mais de 600 capítulos. Isso não é nem de longe pouca coisa. Então esse vídeo não é só uma recomendação, é um apelo pro Estúdio Mi e a Netflix pararem com Devil May Cry, que tá todo mundo reclamando, embora eu tenha gostado um pouco, mas todo mundo tá reclamando, e voltarem pra Luquismo, porque eu acredito, pessoal, do fundo do coração, que se a gente se juntar, a gente faz o barulho. Autossuficiente para eles ouvirem a gente e voltarem com mais temporadas, porque essa obra merece mais reconhecimento. Eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque se tem algo que vocês não vão se arrepender de conhecer, é Luquismo. Esse foi o vídeo, pessoal. Recomendação tá dada. Não se esqueça de compartilhar com os amigos para essa gangue que é Luquismo ficar maior. Se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos. Um abraço e falou!